Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Estamos continuando a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos o estudo do capítulo 10 da obra, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos, e agora estudaremos o item O sacrifício mais agradável a Deus. Esse item é composto pelos subitens 7 e 8, que, por sua vez, contém uma passagem do Evangelho de Mateus e mais um parágrafo com explicações de Allan Kardec sobre essa passagem, abordando, logicamente, a nossa temática principal, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Em resumo, nós podemos dizer que o item nos diz que para estar realmente em comunhão com Deus, é preciso estar em paz com os homens. O sacrifício espiritual de purificação dos pensamentos e sentimentos é o que propicia esse duplo benefício: estar em paz com os homens e, por consequência, estar em comunhão com Deus. Esse é o resumo que nós podemos fazer, um resumo muito rápido e breve, a respeito desse item, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Para falarmos um pouquinho daquela ideia de continuidade, a relação entre os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos lembrar que anteriormente nós estudamos o perdão e a reconciliação e seus efeitos de ordem material e moral. Nesse item, nós veremos como isso também afetará a nossa relação com Deus, nos ensinando a nos aproximar do Pai Celestial do modo correto e pela via ou no âmbito onde isso deve acontecer de verdade, que é no plano das coisas espirituais. Então essa é a ideia de continuidade. Perdão, reconciliação trazem para nós efeitos de ordem material e moral, mas também trazem um outro efeito, que é o efeito estudado aqui nesse item: a nossa reaproximação de Deus através das coisas espirituais, ou através do âmbito espiritual. Nós agora vamos então à passagem do Evangelho de Mateus, que dá abertura a esse item do capítulo, e vamos iniciar os nossos estudos. Então, o item, o sacrifício mais agradável a Deus, e essa passagem do Evangelho de Mateus, dizendo Jesus que se nós formos colocar uma oferenda no altar, que nós nos lembremos que se alguém tiver qualquer coisa contra nós, algum de nossos irmãos, nós temos que deixar essa dádiva junto ao altar, essa oferenda, né, junto ao altar, e antes de oferecer a Deus a oferenda, irmos nos reconciliar com o nosso adversário. Só depois a gente volta e vai conversar e vai oferecer alguma coisa a Deus. Antes da oferenda a Deus, é preciso estar em paz com os homens. Essa é a ideia principal dessa passagem do Novo Testamento no Evangelho de Mateus. Allan Kardec vai abrir o item 8, ou subitem 8 do capítulo, nos ensinando algumas coisas interessantes. Então Kardec, né, coloca a frase de Jesus, que nós acabamos de ver, antes de nos reconciliarmos, ou melhor, vamos nos reconciliar com o nosso irmão antes de oferecer a oferenda no altar. Quando Jesus diz isso, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Bem, a oferenda nos tempos de Jesus era um presente que se oferecia a Deus, mas que esse presente também poderia ser um sacrifício animal, por exemplo. Sacrificavam-se vários animais como oferendas a Deus. Por isso aqui no Novo Testamento, por isso aqui Kardec, retoma essa palavra ou apresenta essa palavra sacrifício. Jesus ensina que o sacrifício, a oferenda desse modo de sacrifício mais agradável a Deus, é a que façamos do nosso ressentimento. Então, nesse sentido, de sacrificarmos alguma coisa, antes de sacrificarmos um animal no templo, que nós sacrifiquemos o nosso ressentimento. Sacrificar o ressentimento significa esquecer a dor da ofensa. Ressentir
ressentir, sentir novamente. Quando nós ressentimos, quando dizemos que estamos ressentidos por alguma ofensa, isso significa que nós não damos a chance de nossa memória apagar aquilo que aconteceu. E ficamos então revivendo e ressentindo o sentimento provocado por aquela atitude que o outro fez e que já está no passado. É um processo dolorido para nós e para o outro. Quando nós lembramos a atitude do outro, a palavra ou algo do tipo na nossa convivência que nos ofendeu e ressentimos aquilo que já aconteceu no passado. Assim nós não conseguimos perdoar. Então o ensinamento aqui é: o sacrifício mais agradável, a oferenda mais agradável que se possa fazer a Deus é o sacrifício do ressentimento, é matar esse ressentimento, é acabar com esse ressentimento e oferecer esse nosso sacrifício a Deus. É uma coisa difícil de se fazer, né? Deixar o ressentimento para trás. Bem, nós podemos dizer, né, que na sequência do texto aqui, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, para ser perdoado por Deus, né, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a um de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração puro, né, um coração expungido de todo e qualquer mal. É dessa forma que nós consideramos então sacrificado o orgulho e o ressentimento. Sacrificado o orgulho e o ressentimento, está purificado o coração e pronto para receber o perdão de Deus. Pensemos, como pode um coração mergulhado no mal querer o perdão puro de Deus? As duas coisas se tornam incompatíveis. Aqui nós temos uma explicação mais direta da frase que nós já vimos nesse capítulo: perdoai para que Deus vos perdoe. É preciso que o nosso coração esteja em comunhão com as leis divinas para recebermos o perdão divino. Pois é uma questão de pureza de coração. É uma questão de tornar o coração propício a se aproximar da lei e do perdão divino. Vamos um pouquinho adiante. Continua o mesmo parágrafo ainda, que nós separamos em algumas partes, né, por se tratar de um parágrafo um pouquinho longo. Vejamos que aqui Kardec diz que Jesus, não é, materializou o preceito, o ensinamento, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, como nós dissemos já, a Deus. Então, cumpria a Jesus conformar suas palavras aos usos, às práticas, aos hábitos daquela época. No entanto, o cristão, nós, hoje em dia, cristãos e espíritas, não oferecemos mais dons, presentes, sacrifícios, oferendas materiais a Deus. Pois Jesus espiritualizou o sacrifício. Mas com isso, o preceito ganha mais força, o ensinamento ganha mais força. Bem, Jesus e os cristãos espiritualizaram o sacrifício. Isso quer dizer que agora nós não oferecemos, como está escrito aqui, coisas materiais para agradar a Deus. Nem mesmo sacrifício de terceiros, como aqueles de animais, que nós citamos há pouco. Significa que sacrificamos alguns de nossos prazeres, que sacrificamos nossos vícios e nossas imperfeições para assim, então, nós nos purificarmos e para agradar a Deus com o nosso progresso moral e intelectual. E mesmo com nossa capacitação nesse caminho, em contribuir para com o cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade, que o Espiritismo nos ensina em prol de todas as pessoas. E é justamente por isso que o preceito ganhou ainda mais força, como nós lemos aqui nesse pedacinho do parágrafo. Ele saiu apenas do âmbito material e passou a fazer parte da nossa vida real, da vida espiritual. Portanto, ele é mais forte. Não é mais praticado em um instante isolado, que nós iríamos ao templo e, portanto, num lugar isolado, para cumprir com nossas obrigações e deveres diante de Deus. Não se trata mais disso. Agora, com o Espírito sendo colocado no centro da questão,
com o preceito, com o ensinamento sendo espiritualizado, nós precisamos vivê-lo a cada instante de nossas vidas, perdoando incessantemente a cada segundo da nossa existência e purificando o nosso coração a cada instante da nossa vida, aqui na Terra ou no plano espiritual. Por isso o preceito ganha ainda mais força. Bem, vamos então à conclusão do parágrafo que diz: assim, nós, o homem, oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entretanto, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda, junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Bom, dessa última passagem que nós temos aqui do parágrafo, nós podemos dizer, ou podemos ainda pensar, algumas coisas no seguinte sentido. O templo agora também deve ser interpretado num sentido mais espiritual. O templo agora não se trata mais exclusivamente das paredes de uma casa espírita ou de qualquer outro templo religioso. O templo agora ganha um significado maior, um significado mais amplo. O templo agora passa a ser um lugar que reservamos a Deus em nosso mundo íntimo. Aquele lugar em que nos encontramos para conversar com Ele, como um filho conversa com o Pai amado. E esse lugar em que nós, então, oferecemos a Deus esse sacrifício que é mais agradável a Ele. O sacrifício do nosso orgulho, do nosso ressentimento, o sacrifício de procurarmos o perdão, passando por cima de sentimentos que às vezes diziam o contrário para nós, que queriam manter o rancor, que queriam manter a distância, que gostariam muitas vezes de se vingar, que cultivavam o ódio. Então é nesse templo íntimo, no nosso interior, que nós vamos tratando de tudo isso e deixando para trás, nos reconciliando com o nosso irmão e aí então sendo mais agradáveis a Deus. Ora, é nesse lugar, nesse templo íntimo, que mostramos a Ele em nossas menores atitudes do dia a dia, que estamos dispostos a aprender e seguir a sua lei. Mesmo que isso signifique abrir mão, não é? Como dizíamos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. No maior esforço que um homem deve fazer, o de conhecer e modificar a si mesmo, no seu ajuste com a lei divina e com a vontade de Deus. Assim, seguindo esses ensinamentos desse item específico do capítulo, nós rompemos com uma ideia antiga de que nossa relação com Deus estava separada, estava apartada de nossa relação com o próximo. Íamos ao templo religioso e lá conversávamos com Deus. E nossa vida fora dali era uma vida completamente apartada disso. Jesus nos ensinou o contrário. Nós aprendemos agora que essas duas relações não se separam. E que para estarmos equilibrados, é preciso dar ao próximo e a Deus aquilo que houver de melhor em nós. O nosso perdão, o nosso amor, a nossa reconciliação, deixando para trás as nossas diversas imperfeições que podem atrapalhar essas duas relações, com o Pai Celestial e com o nosso próximo. Muito bem, aqui então nós encerramos o nosso estudo sobre esse item, o sacrifício mais agradável a Deus, e agradecemos a companhia como sempre. Deixamos o nosso fraterno abraço e o convite para a continuidade dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, no autoconhecimento e na nossa reforma íntima. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.